Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a disciplina de radiologia bucal. Essa disciplina é extremamente importante em diversos aspectos. O primeiro deles, o ASB, ele é o responsável, a competência do ASB prevista na lei, né? O processamento do filme radiográfico, a revelação desse filme radiográfico. Ponto 2. Essa disciplina ela exige conhecimentos adquiridos previamente. Então, todo conhecimento de anatomia, todo conhecimento de biossegurança, todo conhecimento de instrumentais, eles vão ser colocados, vamos dizer assim, à prova aqui nessa disciplina, porque precisa deles, né, para que a gente possa fazer a correta interpretação de todo o conteúdo. Então, se necessário, vocês podem voltar lá nas outras aulas gravadas, voltar no módulo para estar revendo esses conteúdos em caso de dúvidas e também estarei disponível. Então, a radiologia odontológica é a forma mais utilizada e eficaz que está disponibilizado para se obter um diagnóstico de saúde bucal. Ou seja, o que a gente pode entender disso? As estruturas internas do dente, as estruturas ósseas, né, essa parte interna a gente não consegue visualizar a olho nu. Então, a gente tem, né, essa tecnologia disponível para estar ali visualizando essas estruturas, né, detectar doenças, realizar o correto plano de tratamento. Outro ponto, é por meio desses exames que o cirurgião dentista tem à disposição subsídios, ou seja, ferramentas que vai facilitar todos os procedimentos terapêuticos, como também os métodos de localização de corpos estranhos e de dentes inclusos, que são aqueles dentes que não erupcionaram, ou simplesmente lesões que podem ocorrer na maxila ou na mandíbula. Então, tudo isso é através desse exame que é a radiografia odontológica. É importante ter em mente alguns aspectos gerais. Ponto 1. As radiografias elas são projeções de sombras que vão variar de tonalidade entre o preto e o branco e também vai ter alguma coisa ali do cinza. Ponto 2. As radiografias elas são projeções bidimensionais, então a gente não vai ter ali expressão de profundidade. Existem outros exames que são capazes de detectar essa profundidade. E essa variação de tonalidade das sombras, elas têm uma classificação. A gente tem radiolúcidas, né, que são imagens de estruturas que absorvem poucos raios-x, elas vão estar na cor escura, e as estruturas radiopacas, que são imagens de estruturas que possuem maior poder de absorção no raio-x e que vai estar ali na cor mais clara. Então, a gente tem aqui, ó, radiopaco, a gente tem o que? Na cor branca, né? Puxado por branco, para o cinza. E o radiolúcido são aquelas estruturas que vão estar na cor preta, né? Puxado para o tom mais escuro. Então, aqui eu coloquei uma escala de cor, né? Do que absorve e do que não absorve aqui para vocês entenderem o que está. Então, a gente tem aqui o ar ele vai ser o quê? Radiolúcido. Se a gente bate uma tomada radiográfica de uma estrutura de ar, ela vai aparecer na cor no tom preto. Então, a gente tem aí ar, tecido mole, polpa, dentina, esmalte e amálgama nessa escala aí para vocês entenderem isso. Na imagem abaixo, a gente tem também aí as estruturas dentais. Então, a gente tem o esmalte. O esmalte ele é radiopaco, ele é um tecido mais mineralizado, então a gente tem essa estrutura mais puxada para a cor clara ou branca. Né? A dentina também é radiopaca, a gente consegue visualizar essa estrutura ali na cor puxada para os tons claros. O cemento também é radiopaco, né? O ligamento periodontal ele já é radiolúcido, ele aparece em tom escuro, a gente percebe um espaço vazio, né? E a polpa, ela não tem expressão radiográfica, a gente só consegue perceber um espaço vazio, né, que a gente tem ali. Então, é puxado para a cor preta. Então, podem perceber aí essas diferenças de absorção, né, dos raios-x nas estruturas dentais. Quais são os equipamentos utilizados na odontologia, né, na radiologia? A gente tem equipamento responsável pela produção dos raios-x, né? Não possui nenhum material radioativo, somente produzirá os raios-x se conectado à rede elétrica. Então, tirando a tomada, ele não vai estar ali produzindo raio-x. Então, tem sempre esse cuidado de estar desconectando da rede elétrica no fim do dia do trabalho. Então, a gente tem aí, esses aparelhos de raio-x, eles vão obedecer aos mesmos princípios de composição dos aparelhos utilizados em radiologia médica. De maneira geral, dentro da odontologia, eles são aparelhos pequenos e de pouca potência, que podem ser móveis ou fixos na parede. Essa parte, né, a gente já viu lá na parte de equipamentos de odontologia, que a gente já viu isso. Então, a gente tem os extraorais, que é para radiografia panorâmica, e a gente tem os intraorais, que podem ser o quê? Tipo kart de carrinho, ou podem ser fixos na parede.
Então, a gente está aqui mostrando essas partes, né? Aqui a gente tem a parte da ativação dos raios-x, o controle, a parte do canhão, a parte do tipo kart, a parte, né, a articulação desse aparelho. Então, isso são coisas importantes de estar sabendo manusear no dia a dia. Coisa muito importante agora, né? Os filmes radiográficos. Então, os filmes radiográficos, eles são utilizados na radiologia, podem ser intrabucais ou extrabucais. A gente vai ter partes, né, ao longo da disciplina que a gente vai ver as técnicas intrabucais, as técnicas extrabucais de radiografia. Então, a gente tem aqui a composição desse filme radiográfico, né? Ele vem embalado e ele tem algumas partes. Primeiro, a gente vai ter o revestimento externo, né? Esse revestimento externo é um envelope plástico que vai vedar da luz e da saliva. Então, esse envelope plástico, ele jamais pode ser aberto. O filme radiográfico, ele é muito sensível à luz. Então, se abriu esse filme ali e expôs ele à luz, vai ter queimado o filme e ele não pode mais ser utilizado. A gente vai ter aí também o papel preto. O que seria esse papel preto? É um revestimento de todo o filme e possui, né, a função básica dele, a vedação da luz e proteção do filme durante o manuseio do processamento. Então, coloco novamente, o filme radiográfico ele jamais pode ser aberto à luz, né? No momento da revelação, a gente tem a câmera, né, uma salinha própria para isso, ou então a gente pode ter a câmera de revelação, que a gente coloca as duas mãos ali dentro e revela, e a gente tem ali uma nuance da cor vermelha. Então, jamais pode abrir esse filme radiográfico à luz branca ou qualquer outro tipo de luz que não seja vermelha, ou então na câmera escura, ok? A gente tem aí a lâmina de chumbo, que é essa lâmina em prata, né? Essa lâmina de chumbo, ela é fina e ela é posicionada na parte posterior do filme. A função dessa lâmina é absorver a radiação secundária, né, durante ali a tomada radiográfica, e também vai auxiliar ali a identificar o posicionamento errado do filme para incidência. E a gente tem o filme radiográfico propriamente dito. Esse filme radiográfico, ele encontra-se lá no interior da embalagem, revestido por esse papel preto, e jamais abrir esse filme, né? Porque ele não pode ser submetido à luz branca, porque ele é muito sensível. Observe na imagem da película, né? Que é essa em azul aí, nesse azulzinho claro, que ela tem uma bolinha. Isso é chamado picote. Esse picote, ele vai estar direcionando o correto posicionamento e o lado da exposição do filme. Então, o picote, ele é sempre voltado para frente. Observe isso, o picote ele é sempre voltado para frente, ele vai estar ali na incisal dos dentes. Isso é muito importante, esse posicionamento do picote, porque se a gente faz um posicionamento errado desse picote, a gente vai ter uma dificuldade de interpretação da radiografia. Então, isso é muito importante. E também no momento que vocês forem colocar o filme na colgadura, aí é o local adequado, né? De estar colocando, porque como ele vai ficar na incisal dos dentes, essa parte do picote ela não vai ter nenhuma incidência dos raios-x, não vai estar ali representando nenhuma imagem. Então, a gente coloca o picote aí, bota a colgadura aí, desculpa, para poder não ter nenhuma interferência na imagem ali. Então, aqui a gente tem esse filme radiográfico, como é que ele vem embalado, né, mostrando para vocês. Aqui a gente tem, né, todas as especificações que vêm na parte desse filme radiográfico, em todas as especificações ali nele. Aqui é o que eu falei para vocês já com relação à posição do picote. Então, o picote é essa bolinha e esse picote vai estar sempre voltado para frente e na incisal dos dentes, na ponta dos dentes, né? Dessa forma, nessa parte não vai ter, né, nenhuma revelação de imagem, não vai estar interferindo ali na interpretação dos resultados. E nesse mesmo picote a gente coloca a colgadura, né, para poder auxiliar durante o processamento do filme radiográfico. Aqui a gente tem os posicionadores. Como a anatomia dental ela é uma coisa muito difícil, né, assim, e também pode variar de paciente para paciente, a gente tem a utilização dos posicionadores. Os posicionadores também vão ajudar durante a movimentação do paciente, porque se a gente tenta fazer sem um posicionador, com o paciente ali auxiliando, usando os dedos, ele pode movimentar e aí tirar o filme da posição. Então, a gente usa esses posicionadores, que são de grande valia dentro da odontologia, na revelação e na tomada radiográfica. Então, a gente tem as vantagens. Reduzir o número de repetições de radiografias, né? A gente vai ter ali um correto posicionamento do paciente. Identificar fontes de erros frequentes e adotar essas medidas de correção. Então, durante a radiografia podem ocorrer erros radiográficos. A gente vai aprender isso ao longo da disciplina. Então, com o auxílio desse posicionador, a gente consegue evitar esses erros.
e aumentar a eficiência e reduzir custo, porque ao longo, se você colocou ali, você bateu uma tomada radiográfica, né? E saiu errado, você vai ter que fazer novamente. E isso é custo, porque o filme radiográfico ele tem um custo. Então, quando a gente usa o posicionador, a gente tem, né, essa economia, porque a gente tem uma chance maior, né, de estar fazendo a tomada radiográfica corretamente. Então, aqui são as colgaduras que eu falei para vocês, né? Onde a gente vai colocar o filme radiográfico para revelação dos produtos adequados que a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, essa garrazinha a gente coloca ali na bolinha, né? No picotezinho, na marca do picote. E aí a gente não vai estar interferindo em nada na imagem radiográfica. E o filme radiográfico, tanto intrabucal e extrabucal, após a exposição, ele deve ser revelado. Esse processamento ele pode ser manual ou pode ser automático, né? A gente tem aí a câmera escura, uma câmera de bancada, né? Que a gente faz essa revelação. E a gente tem também, né, em determinados consultórios, salinhas adequadas para isso. Então, essa revelação de filme radiográfico é o tema da próxima aula, ok?